Bom, conforme combinado, ontem eu fiz uma entrevista com o Walter Yost, que trabalha na Vigilância Epidemiológica de Araraquara e está fazendo doutorado, um trabalho que tem a ver com a criptococose, com a presença de pombos. E hoje eu estou aqui no orquidário do Torres, do Edson Maria Torres, que também trabalha lá com a gente na Vigilância Epidemiológica, na equipe de controle de fauna sinantrópica, e também faz parte dessa pesquisa. Eu queria saber, Torres, de algumas informações aí. Basicamente, o Walter, na entrevista dele, que ainda falta o aval da orientadora para eu poder postar isso na internet, mas eu acho que vai ser tudo bem durante a semana. A entrevista do Walter vai ajudar muito as pessoas que têm dúvida. Queria que você falasse um pouco sobre a criptococose, falasse um pouco sobre a situação dos pombos no perímetro urbano, por que está acontecendo isso, parece que de forma mais intensa, né, agora, e falasse de uma coisa importante, Torres, que eu acho que é muito difícil da gente conseguir observar por aí, que é a situação que envolve funcionário público municipal, na área de saúde, seja lá qual for a área, e pesquisa em instituições de educação e pesquisa, como é o caso da Unesp, né, que aqui em Araraquara, a equipe de sinantrópicos, a Secretaria de Saúde, tem uma parceria com a Unesp, que agora a gente sabe que ela está mais ou menos em stand-by, né, está aguardando uma solução de alguns probleminhas aí. Mas eu queria que você falasse um pouco sobre isso, Torres. Então, sobre a criptococose e os pombos, e sobre a situação de pesquisa, o congresso, qual foi a sua visão com relação a essas coisas e tal. Primeiro, assim, quantos anos de prefeitura? Quantos anos em saúde pública? Está aproximando a 35 anos. Lógico que eu aposentei quando completei 30 anos. Depois reassumi. E estamos aqui já há quase 35 anos, tentando fazer alguma coisa. Eu tenho 37, eu me senti novo agora. Alguma coisa em benefício da saúde pública. Eu lembro, por exemplo, que a gente fez algumas coisas de monta e a própria população que serviu-se dos nossos préstimos é testemunha ocular. Aliás, nós ajudamos em muito a salvar vidas nos pronto-socorros do nosso município. Quando acidentados por animais peçonhentos, ou seja, picados de cobra, escorpiões, aranhas. De toda a região que vem aqui para Araraquara, né? De toda a região nós auxiliamos muito. Hoje já não fazemos mais, porque existe uma equipe reciclada para isso. Tal, Você foi um dos responsáveis pela formulação do Sentrap aqui na cidade, Torres? Na realidade, eu fui o cabeça, ou seja, a linha de frente da montagem. Aliás, o primeiro nome que nós demos era DECAP, Departamento de Controle de Acidentes Peçonhentos. Certo. Mas legalmente não pôde ser registrado nesse nome, justamente porque pertencia ao Departamento de Saúde. Certo. Então, nós pensamos um pouco e estávamos registrando como Centro de Distribuição Regional de soros antipeçonhentos. Mas, na realidade, nós não distribuíamos, nós atendíamos. Certo. E aí, então, montou-se como Sentrap, Centro de Tratamento Regional de Acidentes Peçonhentos. Certo. Esse nome foi dado e registrado junto ao Ministério da Saúde. Que ano isso, Torres? A quando foi? Olha, deve ter sido lá pelos idos anos de 1979 a 80, mais ou menos, por aí. O fato se deu por um caso até bastante curioso, sabe? Um cidadão que vinha de Santa Fé do Sul, um trem, cansado da viagem, foi andar um pouco no trem. Encostou-se no corrimão de uma máquina locomotiva, e tinha ali um bótrope jararaca, que estava enrodilhado, e picou ele na altura da cintura. Certo. Quando chegou na estação aqui em Araraquara, ele foi removido para o pronto-socorro, onde na época não tinha soros. Mas eu morava, ou melhor, tinha chegado há pouco da vizinha cidade de Dois Córregos. E eu gostava muito de pescar e essa coisa toda, aliás, gosto até hoje. E sempre quando ia, coletava algum ofídio, eu encaminhava pela FEPASA, encaminhava para o Butantã. Certo. E havia, na época, troca de serpentes por ampolas de soro. E eu tinha na porta da geladeira de minha casa, em Dois Córregos, algumas ampolas. Muito bem, essas ampolas foram, nós buscamos e aplicamos
nesse senhor. Aliás, Horácio Campos, na época, o repórter, fez uma manchete muito bonita a respeito. E salvamos a vida, graças a Deus e aos préstimos daquele cidadão. Logo depois, por coincidência até, o Ministério da Saúde escolheu o pronto-socorro como sendo o ponto estratégico dentro da regional para atendimentos a esses acidentes. Quase que uma forma de reconhecer o trabalho. Até então, na época, o nosso particular amigo, doutor Abelardo Ferrarese de Andrade, que era o diretor do pronto-socorro, chegou com aquele ofício na minha frente e disse: e agora, José? Eu digo: agora é urgência. Ele disse: de que forma? Se a forma Instituto Butantan. Ele disse: é todo seu. E me entregou em mãos. Foi aí então que houve liberação por parte da Secretaria Municipal de Saúde, da própria coordenadoria, do pronto-socorro, coordenação, para que então a gente fosse ao Butantan e se especializasse no assunto. Recebesse um treinamento, capacitação? Isto, eu sou um estagiário, ex-estagiário do Hospital Vital Brasil. Certo. O único hospital no mundo que só atende acidentados por animais peçonhentos. Esse hospital fica justamente dentro do Instituto Butantan. Além do que, eu me filiei à SBTX, Sociedade Brasileira de Toxinologia. Participei de vários cursos, inúmeros inclusive, até de curso nacional de acidentes por animais peçonhentos, promovido pelo Ministério da Saúde. E foi aí então que a gente buscou aprofundar no assunto e passamos então a atender os picados junto com os médicos. Claro, fica bem claro que a parte clínica é totalmente médica. Certo. Mas nós fazíamos então o suporte técnico, como assim chamar. Bom, coordenávamos essa parte, soros, entrada, saída, fichas, enfim, existe até hoje. Quer dizer, hoje provavelmente já não exista mais, mas existia até pouco tempo ficha para identificação desses acidentes, que era então formatada, bolada por nós. Legal. Dentro desse trabalho nós observamos algumas coisas interessantes, como foi o caso de picado de botreuros, um escorpião considerado não peçonhento, mas que com reações adversas, não descritas em literatura. Montamos um trabalho, apresentamos no primeiro congresso da Sociedade Brasileira de Toxinologia do Instituto Butantan. A partir de então, esse escorpião passou a figurar na ficha epidemiológica do SUS. Para nós foi muito satisfatório, sabe? Uma satisfação muito Mais grande. Um reconhecimento. Com certeza, muito bom. Bom, nesse trabalho, eu jamais esperava receber o elogio que recebi. Estava na banca examinadora o professor doutor Oswaldo Vital Brasil, filho de Vital, e ele examinou nosso trabalho e teceu elogios imensos. Do outro lado, depois, nós apresentamos um outro trabalho sobre Bótropis mugem, caiçaca, ou jararacão, como queira, e ele me mandou um ofício, qual eu tenho guardado comigo até hoje, dizendo que o pai dele, junto com Bruno Rangel Pestana, em 1901, já diziam a mesma coisa que eu estava dizendo hoje. Ou seja, que os acidentes por Bótropis mugem, caiçaca, são severos no local da picada, porém, a nível distante da picada, ou seja, sistemicamente é quase ínfimo. Tá? E agradeceu imensamente. Tá? Então, o resultado, eu tive o prazer de corroborar um trabalho do próprio Vital Brasil. Isto também é satisfação imensa, com certeza. Mas não para por aí. Como a posterior, nós fomos convidados a ir para o Centro de Controle de Zoonoses, aliás, montá-lo, porque ele não existia. Certo. E abraçamos a causa, montamos o Centro de Controle de Zoonoses. Nesse momento da configuração do Centro de Controle de Zoonoses, já fazia parte dessa... Nesse momento já fazia parte o Marcelo Castagene ou ainda não? Ou já é um momento anterior? Já? Marcelo Castagene ele foi convidado justamente
na época era o Marcelo Castagene, o próprio Chulapa, Sebastião, e também tinha o querido Devaí. Sim, o Deva. O Devaí eu cheguei a trabalhar com ele. Excelente, um trabalhador de mão cheia. Dava satisfação, você podia deixar o que você quisesse. Eu cheguei a trabalhar sábado, entrando em galerias para coletar escorpiões, né? Ali para o lado do Yolanda e tal. E ele estava também. E dava briga, porque eu estava começando na equipe e ele queria descer em todos os buracos, né? Todos os PV ele queria entrar. E dava bate-boca. Às vezes ele ficava meio encanado e ia entrar em buraco mais longe, sumia. Às vezes a gente achava, ele estava 3, 4 quarteirões, já tinha entrado num monte de PV. O Devaí tem uma história assim, tipo, por muitas vezes, em feriado, ele ia por conta própria fazer coisas, sem ser mandado. Deixar o equipamento em dia, né? Ele gostava. Bom, lá no Centro de Zoonoses, nós montamos o que chamávamos de parte didática, porque é aquela coisa, você saber de alguns assuntos e guardar para você, levar para a tumba, não é correto. Não. O bom é você poder expor, auxiliar, ajudar e aí por diante. E, imbuído desse espírito, nós montamos ali um biotério escola, onde tínhamos então animais vivos e também fixados em solução alcoólica, formol, essa coisa toda. E existia ali um corredor onde a gente distribuía com uma média de 30 cadeiras. Esse corredor chamava-se na época corredor cultural. E ali a gente recebia alunos, até do pré-primário à universidade. E a posterior então tinha essa visita ao biotério. O Devaí cuidava desse biotério com o maior carinho. Era muito, muito gostoso essa parte. Bom, no final, ali pelo ano de 2000, um pouco antes, nós fomos, tanto eu quanto o Marcelo Castagene, fomos selecionados pelo Ministério da Saúde, não sei como foi, mas foi, segundo o ofício que temos, encontrar em nós perfil técnico para observação dos hantavírus no Brasil. E nós passamos então a trabalhar um pouco sobre hantavírus, fazer parte da equipe nacional de controle de hantavírus junto ao Brasil. Voamos para vários lugares. Quem coordenava essa equipe é o Instituto Adolfo Lutz, é isso? Isso, o Instituto Adolfo Lutz de São Paulo, na época a seção de arbovírus, ou arbovirose, como queiram, chefiado ali pelo professor doutor Luiz Eloy Pereira. Eu cheguei a conhecer também. É uma pessoa assim, sumariamente meiga, altamente competente, trabalhadora e por diante, e é uma pessoa de fácil acesso, muito, muito tranquilo tal, e aí por diante. Bom, viajamos por esse mundo de meu Deus, trabalhamos muito. Foi então detectado, não por nós, mas por outros pesquisadores, um vírus que denominou-se como vírus Araraquara. Isto porque os hantavírus, cada um alberga em um determinado roedor. E ele recebe o nome de hantavírus porque foi observado, encontrado às margens do rio Hantan, na Coreia. Bom, de lá para cá, brotes ocorreram de hantavirose na Eurásia e Estados Unidos, até que foi chegando ao Brasil. E foi se investigando, através das pesquisas, que esse vírus era mutante, porém a doença sempre a mesma, e cada vírus desse era então reservado, albergado em um tipo de roedor. Havia se descoberto então o vírus Araraquara, e nós propusemos fazer então a observação do possível reservatório. E assim foi, bastante interessante. Concluímos então que o reservatório do vírus Araraquara era o ex-Bolomis lasiurus. Ele mudou de nome? Sim, hoje Necromis lasiurus. Não sei ainda o porquê dessa mudança, mas recebe agora então essa nomenclatura. É um roedor até bastante bonito, porte pequeno. Mais ou menos do tamanho de um camundongo, né? Pouquinha coisa maior, né? Um pouco mais gordo, pelagem como se fosse de uma pequena capivara, com uma sombra acima dos olhos, rabo curto e piloso. Esse então é o reservatório do vírus Araraquara. Trabalho este que está publicado na revista do Instituto Adolfo Lutz. Os outros trabalhos que já mencionei,
O do Botriurus foi registrado no Toxicon, na Inglaterra, e o de Botropes Mugi na revista Memórias do Instituto Butantan. Eu percebo, então, Torres, que essa questão de envolvimento seu com pesquisa na área de saúde, né, nessa área de fauna sinantrópica e tal, já vem de longa data. E agora, né, em particular, para falar da atualidade, né, você tem o trabalho junto com o Walter, que eu comentei no começo, que é relacionado com pombos e criptococose, aves em geral e criptococose, né? Falando sobre isso, o que você teria a dizer com relação a exatamente isso, essa importância que existe do funcionário público buscar parceria, porque não foi algo que a prefeitura ou a administração, com uma forma, ou as chefias tal, fizeram a parceria. Essa parceria foi buscada pela necessidade de um entendimento melhor sobre o problema que a gente poderia estar enfrentando e não sabia aqui na cidade. O que você tem a dizer com relação a essas parcerias, Torres? O que você recomenda, por exemplo, um funcionário agora de um município que pode estar vendo essa entrevista, onde ele deve se pautar, qual a busca ele deve ter para conseguir uma parceria dessa e fazer algo que valha para a ciência, mas não tão somente para a ciência, valha para a população, valha para a saúde pública, né? O que seria a sua... Olha, eu particularmente digo o seguinte, a mente humana divaga muito. E é preciso, na realidade, ter um suporte básico, um suporte técnico, ou seja, conhecimento... Pesquisar, estudar, né? Pelo menos básico, para então tentar buscar essas parcerias. Acho que nós temos que sair da chuva. Oi? Tá chovendo. Vamos lá. Na realidade... Pode ir. Na realidade, essa busca com referência... Essa busca com referência a maiores conhecimentos é importante. Ora, isso é muito natural no ser humano, desde que... No ser humano interessado, né? Desde que ele seja compromissado. Sim. Eu vou dizer assim, em palavras menores, desde que ele tenha, na realidade, vontade de arregaçar as mangas, tá? E buscar o que está acontecendo, no sentido de minimizar problemas. Tá? Porque eu também sou público-alvo. Isso. Ok? Você e toda a população, nós todos somos público-alvo. Isso é uma questão de lógica. Muito importante, por exemplo, saber que Cryptococcus, ele é um fungo. Sim. Eu acredito que o Walter tenha já falado muito a respeito. Eu não vou... Mas eu acho interessante você comentar, Torres, porque... muito nessa parte. Eu vou dizer que ele é um fungo e que vegeta em determinados nichos, especialmente em excretas, tá? de aves, tá? Muito particularmente em excretas de colombídeos, ou seja, de pombos, ok? Por ser tipo mais próprio, tá? Para que ele então germine. Na realidade, ele atinge a humanidade através de vias aéreas superiores, por esporos tal, que se levantam. Contato com as mucosas também, né? Pode ocorrer, mas mais especificamente por vias aéreas superiores. Agora, o que ocorre, esse fungo ele pode estabelecer-se no organismo humano, e ali ele fica quietinho, sabe? Sem se apresentar sintoma por longa data. Longa data. Agora, de repente, numa baixa resistência orgânica, ok? Ele então começa o seu trajeto, chegando então às meninges. Certo. E aí, a meningoencefalite e a criptococose, ok? Criptococose, ou seja, a meningite criptocócica. Tá? Existem uma variedade de criptococos. Nós citamos, por exemplo... O Walter falou também de uma síndrome pulmonar, né, que pode ser provocada. Sim, não resta dúvida. Mas existe aí uma infinidade deles, como o Neoformas, o GAT, Grub, Curvatum, enfim, uma infinidade. Existem alguns que não são patógenos, tá? Não são transmissores de patologias. Agora, outros, como eu já disse, podem levar à morte. Certo. O problema pombos, no nosso município muito específico, por quê? Porque eu não fiz essa observação em outros municípios, então vou falar de Araraquara. Sim. Tá? Araraquara é uma das cidades mais bem arborizadas que se encontram. Tá?
De um outro lado, e isso é importante. Com grandes praças, sim, né? Isso é importante essa arborização. Aliás, no meu modo de enxergar, há necessidade de plantar mais. É pouco ainda, isso eu ia falar. De plantar mais. Tá? Os bairros novos, normalmente, a gente passa e vê que as calçadas, o pessoal está pavimentando e nem deixa espaço para plantio de árvore. Exato. As árvores que estão com cupim ou alguma doença são removidas, o pessoal vai lá e fecha o buraco para não pôr outra. Então, exatamente. Então isso é preocupante. Bom, resultado, a antropia, ou seja, aquilo que eu particularmente chamo de evolução antrópica. É aquilo que nós fazemos com as nossas mãos, depredando, exterminando, tal e aí por diante. Simples, derrubamos a casa dos pombos, que era a mata. O cerrado, no nosso caso aqui, exatamente, plantamos cana e aí por diante. E damos então ambiente para que esses pombos migrassem e viessem para o perímetro urbano. Eu pergunto, você quer morrer? Não. Ninguém quer morrer. Não antes da hora. Digamos, por exemplo, você não me topou por algum problema, não foi com a minha fachada, derrubou a minha casa. Meu poder aquisitivo não dá para construir outra, tá? Mas eu preciso continuar morando. Eu vou para debaixo da ponte ou de repente para o fundo do quintal da tua. Ok? Assim ocorre com os seres vivos. Sim. Tá? Migração, adaptação e por diante. O que nós estamos observando, especialmente aqui em Araraquara, um número muito grande de Zenaida auriculata. Tá? Aquela pombazinha cinza pequena que está habitando o Boulevard dos Oitis, que está habitando o Parque Infantil, que está habitando a cidade toda, ok? Que é popularmente conhecida pelo nome de pombinha margosa. Ok? Essa é a margozinha. A margozinha, ok? Na realidade ela não é a pomba margosa, mas é conhecida pela pomba margosa. Levou a fama. Ok? Zenaida auriculata, ok? Ela recebe esse nome auriculata, quer dizer, na realidade, orelha comprida. Tá? Ela não tem orelha. Eu ia falar isso. Orelha comprida ela não tem, mas ela tem um ouvido, ok? E possui uma mancha, tá? Em forma de uma orelha comprida. Tá. Ela recebe esse nome também em homenagem a Zenaide Waititi, ok? Muito bem. Essa pombazinha migrou justamente para o perímetro urbano. E é bastante Hoje ela está em número muito maior do que a columba lívia, por exemplo, né? Que é o pombo comum das praças lá, né? É o que a gente chama de pombo doméstico, não é? Que é uma ave exótica, né? Sim, ela não de é fora, brasileira, né? Ela não é brasileira. Já a Zenaida não. Aliás, para quem conhece um pouco do escrito do Evangelho, tá? Lá de Israel antigo, tá? Antes de Cristo morrer na cruz do Calvário, existia na época um templo, um local chamado tabernáculo, tá? Ali com 2 compartimentos, que era chamado Santo e o Santíssimo. Tá? Nesses tabernáculos, nesse templo, era oferecido então sacrifícios de cordeiros, de bodes e também de bezerros, tá? Boi, simbolizando que Cristo viria a morrer na cruz, ok? Não que aquele sangue salvasse alguém de pecados ou coisa parecida, não, era um símbolo. Tá? Muito bem. O poder aquisitivo baixo, tá, daquelas pessoas da época, de repente não podia oferecer um carneiro. Então oferecia a pomba, ok? E é justamente a pomba das rochas, conhecida como columba lívia. Ok? Portanto, nós temos a nítida certeza de que a pomba que habita aqui, tá, é justamente, tem como ancestral a columba lívia, pomba das rochas, da época que era sacrificada, oferecida como holocausto. Bom, você junta columba lívia, você junta Zenaida auriculata. Agora também já estamos observando, aliás, já de um certo tempo, observando uma massa já um pouco maior de columba picazuro, ou seja, pomba asa branca. Asa branca, que é uma pomba grande também, silvestre. Então, silvestre já migrando também para o perímetro urbano. Aliás, nós temos foto de columba picazuro, aninhada inclusive em telhado de escola. Tá? Quer dizer, já está com uma adaptação, né? Sim, justamente em função de não
o seu extermínio e aí por diante. Bom, tudo isso gira em torno de as nossas construções oferecerem ambiente para ninho, para descanso e tal. Muitas pessoas darem alimento, e eu digo, não alimente as pombas. Por um simples detalhe, a pomba precisa voar distante para se alimentar. E ter uma variedade de alimentos, né? O inseto, a semente. Alimento natural, sementeira de capim e aí por diante, tá? Ela precisa voar para gastar energia, tá? Do contrário, ela vai engordar demais e morre rápido. Então, se você gosta do bichinho, não alimente. E nem consciente e nem inconscientemente, como é o caso das rações nos quintais, né, Torres? Sem dúvida. Você tem cachorro aqui, você sabe, você bobeou com a ração o dia todo aí. Nós observa onde está. Num lugar protegido, Observa aonde está. Está justamente dentro de um rancho, Sim. ao lado a tina de água. Para o pombo não ter acesso na moleza. Justamente para que aves não venham se alimentar. Eu não tinha reparado, agora que você... Muito bem. Eu não sou exemplo de ninguém, não é nada disso, eu não quero ser, não me sigam, não sou novela, certo? Mas eu busco fazer a minha parte, Sim. ok? Eu busco fazer a minha parte da melhor maneira possível. Pensando, aliás, observando esse grande volume de aves, de pombos, tal, essa coisa toda, e encontrando número muito grande, muito expressivo de excretas, de fezes, tal, essa coisa toda, em escolas, em praças públicas, não sei lá de coisas, foi então que conversamos com a gerente de vigilância epidemiológica, na época, e então fomos até a Faculdade de Ciências Farmacêuticas conversar. Trocamos algumas ideias. Qual foi a minha surpresa? Eu não me lembrava mais da pessoa, mas já a conhecia de longa data. A excelentíssima professora doutora Maria José Giannini, a pró-reitora da universidade. Nós já trabalhamos um pouco no passado, com Cascavéis e aí por diante. Certo. E ela, inclusive, se lembrou. Disse, Torres, você não lembra de mim? Então, essa coisa toda. Foi muito gostoso. E aí, a professora Ana Marisa Fusco Almeida, juntamente com ela, abraçaram a causa e disseram, demorou. Há necessidade, realmente, de se conhecer mais de perto esse problema. Saber onde estão os problemas maiores, ok? E então tentar sanar. Porque não adianta você levantar poeira, levantar lebre e tal, essa coisa toda, e não buscar antídoto a posterior. Isso. Eu posso louvar a Deus, porque nos abre a mente, nos dá luz, e nos dá assim, tipo, clareza, incentiva a esse tipo de trabalho. Nós isolamos um seriado de criptococos, mas já estamos também às portas de descobrir um saneante. Ok? Eu sei que é a pesquisa. É o que é mais importante. Agora em outubro... Isso é bom ressaltar, né, Torres? Para quem trabalha no serviço público, apenas levantar situações, né, de risco, levantar problemas, vamos dizer assim, não basta, né? O agente público ele tem que avaliar situações, identificando os problemas, mas propondo soluções, não é isso? Sim. E esse é o trabalho também. A pesquisa dentro desse campo, eu acho que ela vem para justificar os porquês das soluções, né? Aliás, você falou já hoje a respeito de escorpiões no Yolanda, em descer em escova, em buraco, essa coisa toda. É interessante lembrar que aquele trabalho, nós tirávamos assim 800, 900 escorpiões por ano dali. Hoje, chega-se a um patamar aceitável. Mas o que é patamar aceitável em escorpionismo? É justamente você tirar 100, 120 espécimes no ano, aonde você tirava 800, 900, quase não ter ocorrência de encontro do bicho e também mínimo de acidentes. Então esse trabalho é um trabalho que foi com glória. Foi assim, tipo, trabalhoso. Era com chuva, com sol, com vento, com calor, com tudo. Mas lá estava a equipe. Quero corrigir o tempo verbal, porque eu e Marcelão, a gente permanece investigando as galerias e retirando escorpiões, filhote, adulto, jovem e tal, para que não